Bem-vindos ao quadro Todos e Peter. Eu sou o Peter e vocês são todos. E hoje a gente vai falar sobre pessoas preconceituosas. Antes de começar esse assunto, eu quero perguntar pra vocês se vocês se lembram de alguma vez que vocês foram transfóbicos ou homofóbicos, ou se vocês foram preconceituosos com algum tipo de pessoa por algum motivo. E por que eu quero fazer essa pergunta? Porque eu acho importante, antes da gente começar a falar sobre as pessoas e sobre o que elas fazem e por que elas fazem, eu acho importante a gente pensar e voltar um pouco em algum momento da nossa vida que talvez a gente não tenha sido tão esclarecido como a gente é agora, e talvez a gente tenha tido atitudes parecidas ou até piores do que essas pessoas. Eu digo isso também porque eu não gosto de sair distribuindo ódio, de sair falando que, nossa, como é ridículo as pessoas serem transfóbicas ou homofóbicas, ou como elas são ridículas, ou como elas deveriam ser melhores. Sabendo que eu já fui e já fiz muitos comentários homofóbicos, e já fiz muitos comentários machistas, e já fiz muitos comentários transfóbicos na minha vida. Então eu sempre gosto de ter esse pensamento relembrando as coisas que eu já fiz, até pra me policiar de não sair julgando essas pessoas e de não sair atacando essas pessoas mesmo, antes de tentar entender e tentar explicar pra elas o porquê delas não precisarem ser assim. Então, antes de entrar nesse assunto, eu queria deixar isso claro. Deixar claro que eu não tô aqui pra julgar ninguém e nem pra apontar os erros de ninguém. E eu não tô aqui pra liberar discurso de ódio e incentivar as pessoas a xingar as outras. Não é isso, tá? A primeira reação que a gente tem é de agredir o outro com palavras e de apontar que, nossa, que pessoa horrível que tu é por falar isso ou por pensar desse jeito. Mas a gente tem que parar pra pensar que a pessoa teve uma criação, tem um ciclo social completamente diferente do teu. E aí isso pode significar que o ciclo social ou as coisas que ela viveu na vida dela levaram ela a ter esse pensamento. Eu não estou dizendo para todo mundo aceitar, cada um tem um jeito de pensar, e então a gente tem que aceitar o ódio gratuito de outras pessoas. Não é isso. Inclusive, eu não acho que seja uma opinião. A partir do momento que tu fere outra pessoa, não é uma opinião mais. Ninguém nasce com preconceito. Só que a gente cresce em uma sociedade em que ela é movida em volta do preconceito sobre tudo, né? Se a pessoa é pobre e tu é rica, tu tem que ter preconceito com a pessoa que é pobre. Se tu é pobre e a pessoa é rica, tu tem que ter preconceito com a pessoa que é rica. Se tu é branco e a pessoa é negra, tu tem que ter preconceito com a pessoa que é negra. Então a gente vai carregando isso, vai sugando isso conforme a gente vai vivendo e vai ficando cada vez pior normalmente. São poucas as pessoas que são criadas em ambientes saudáveis nesse sentido, em ambientes em que os pais e a família em geral não ensinam a criança a ter preconceitos. Então o que acontece? A gente vive até um certo ponto em que a gente constrói esses preconceitos e vai aprendendo cada vez mais a ter preconceito com cada vez mais coisas, até que a gente chega em um ponto da vida, que normalmente é a vida entre adolescente e adulto, que a gente aprende que certas coisas não tem por que a gente ter preconceito. A gente chega nesse ponto da vida em que a gente conhece outras pessoas que não são a nossa família, que são amigos normalmente, ou professores, ou enfim, que nos ensinam coisas da vida deles, que pra eles é normal e pra gente sempre foi uma coisa que foi vista como errado, como algo anormal. A gente chega em um ponto da nossa vida que a gente tem que aprender a desconstruir os preconceitos que a gente construiu durante anos. Então a gente não pode esperar que essas pessoas desconstruam em um dia, assim. Acordei e já não tenho mais preconceito. Não é assim. Assim como o preconceito não foi construído em um dia, ele não vai ser desconstruído em outro dia. Entende? Ele levou anos para ser construído, levou anos de pessoas falando que aquilo era errado, que aquela pessoa, por ser pobre, não deveria ser tratada de maneira adequada, que ela era suja, que ela era menos do que ele, e aí em um dia tu espera que essa pessoa aprenda que aquela pessoa é igual a ela. Seria bom se fosse assim, mas não é assim que funciona. Assim como levou muitos anos pra ele aprender que aquela pessoa era menos do que ele, vai levar muitos anos pra ele entender que aquilo ali é um preconceito da cabeça e da família dele. Gente, tá tudo bem admitir que tu tem preconceito com alguma coisa. Não é errado ter preconceito. É errado tu não admitir isso e tu não tentar mudar isso. Porque preconceito todo mundo tem com alguma coisa. Não existe isso de, eu sou uma pessoa iluminada, eu sou Jesus, eu não tenho preconceito com nada. Tu não é, cara. Tu não é. E se tu pensar bem fundo na tua cabeça, tu ainda tem preconceito com alguma coisa. Então, vamos parar de achar que isso é um pecado, que isso é um erro. Não é uma coisa legal, mas não é culpa tua.
É culpa de uma sociedade que foi te ensinando a ser assim. Agora, o que tu pode fazer para mudar é aprender a desconstruir esses preconceitos. E aprender que tá tudo bem errar. Ter preconceito te faz uma pessoa que vive na nossa sociedade. A nossa sociedade é baseada em preconceito. Não importa o que tu faça, vai ter alguém para ter um preconceito com o que tu faz. Se eu li um livro e a pessoa não gosta, a pessoa vai ter preconceito comigo porque eu li aquele livro. A gente é baseado em preconceito. Tem coisas que eu faço ou que eu leio que eu não quero contar para as pessoas que eu faço porque eu sei que elas vão ter preconceito com aquilo. Sabe? Por mais que eu goste de fazer aquilo. Então, toda classe social, todo grupo de pessoas tem que ter preconceito com certas coisas. Senão tu não pode fazer parte daquele grupo. Se eu não tenho preconceito com top, ou se eu falo top, eu não posso fazer parte do meio LGBT, porque eles têm preconceito com isso, sabe? Então, se eu não tenho preconceito ou se eu falo, eu não estou incluído no grupo deles. São preconceitos que a gente tem e que não adianta a gente querer dizer que não. Não adianta a gente querer julgar essas pessoas e dizer, ai, porque tu é homofóbico, tu é pior do que eu. Não. É um preconceito, não é uma coisa legal, não traz bem nem pra pessoa, nem para as outras pessoas, mas assim, ele não é pior do que tu. Todo mundo tem preconceito com tudo. É uma sociedade que se construiu em volta de preconceito. Então, a gente tem que aceitar que existem os preconceitos e que a gente tem esse preconceito. E que isso não é errado, isso é apenas um fato da vida. Não é certo, não é legal, mas não é errado, é um fato da vida. Não te faz uma pessoa horrível, tá? O que te faz uma pessoa horrível é tu insistir nesse preconceito, é tu não aceitar que tu tem um preconceito e fazer coisas que machuquem outras pessoas por causa do teu preconceito. Isso é errado, isso é ruim. Agora, tu aceitar que tu tem um preconceito e tu te esforçar pra mudar aquilo, não tem nada de errado. Tá tudo bem. Então, entendido isso, a gente tem que parar e entender que as pessoas homofóbicas ou transfóbicas, ou enfim, elas não passam de pessoas preconceituosas, assim como eu, assim como tu. Só que o que diferencia elas da gente, por exemplo, o que diferencia uma pessoa homofóbica de uma pessoa que tem preconceito com a palavra top é que, normalmente, a homofobia dela vai atingir outras pessoas e vai machucar essas pessoas. E eu ter preconceito com alguém que fala top não vai machucar essa pessoa, se eu não for exagerado, entende? Assim como uma pessoa que é homofóbica e ela guarda pra si, a única pessoa que vai afetar é ela. A única pessoa que vai se incomodar vendo duas meninas se beijando ou dois meninos se beijando vai ser ela, se ela não expor isso. Assim como qualquer outro preconceito. Se eu tenho preconceito com uma pessoa que usa amarelo, eu não gosto de amarelo, tá? E eu não falo isso pra ela, eu não fico o tempo inteiro enchendo o saco dela e dizendo que ela é um lixo porque ela tá usando amarelo. Então, a única pessoa que vai se incomodar vendo que a menina tá usando amarelo sou eu, não é ela. Porque ela nem vai saber, ela... Sabe? Cagou e andou pra mim. E aí tem aquelas pessoas, né, que tem os preconceitos, mas que não sabem guardar pra si o preconceito. Que elas têm que exteriorizar que elas têm aquele preconceito, que elas têm que deixar claro pra todo mundo ver que elas têm aquele preconceito. E aí se torna um problema o preconceito. Tá, Peter, mas e quais são as opções? Como é que eu não posso só tirar pedra na pessoa? Porque a partir do momento que tu começa a esfregar na cara dela tua blusa amarela, ou tu começa a tirar pedras nela porque ela tá te xingando, ou porque ela tá fazendo algo contra ti, tu te torna igual a ela. E tu acaba fazendo com que ela tenha ainda mais ódio de ti e mais ódio da tua blusa amarela, em vez de tu ensinar ela que amarelo é só uma cor. Tá, mas como é que eu faço isso? Tem pessoas que não escutam. Mas assim, tu já parou pra tentar? É que é muito fácil a gente parar e dizer que, nossa, todos os homofóbicos são homofóbicos e não vão mudar sua opinião. Sabe, não é assim que funciona, não é assim. Todo mundo tem que ter uma chance, entende? Todo mundo tem que ter uma chance de mudar. E como é que a gente vai dar essa chance pra pessoa? A gente tenta falar com a pessoa. Tá, Peter, mas e aquelas pessoas que eu não conheço e que estão na internet só distribuindo ódio? Gente, esse tipo de pessoa, o que parece pra mim? Que elas têm uma vida tão medíocre, tão ruim, que elas não fazem nada da vida delas além de ficar na internet xingando todas as pessoas e botando as frustrações e as decepções da vida delas na vida dessas pessoas que são mais corajosas pra sair e pra mostrar pro mundo quem elas são. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ignorar essas pessoas e ligar o foda-se pra elas. A gente pode tentar educar essas pessoas. Se ela quiser ligar o foda-se, tu liga o foda-se pra ela e caguei. Porque ninguém é obrigado a educar todo mundo. Mas o que eu menos indico, mas que a gente pode fazer também, é contra-atacar. Por que eu menos indico? E por que eu raramente faço isso?
porque é uma perda de tempo. Tu vai perder horas da tua vida tentando contra-atacar e tu vai te irritar e tu vai causar problemas pra tua vida e vai ficar estressado por uma pessoa que é tão pobre de pensamento e de vida, porque se ela tá perdendo o tempo dela ali pra machucar outras pessoas, ela não tem o que fazer. Então, tu tá perdendo o teu tempo com uma pessoa dessas, enquanto tu poderia estar perdendo o teu tempo fazendo qualquer outra coisa pra tua vida. Eu não indico a gente sair distribuindo ódio de volta pra essas pessoas, apesar de que muitas delas às vezes merecem. Mas também não aceitem tudo, né? Não é aquela coisa tipo, ai, nossa, a pessoa veio me xingar, veio e eu vou aceitar, porque eu não vou distribuir ódio de volta. Não, tu pode devolver algumas coisas sim, porque tem pessoas que merecem. Então, o que eu queria fazer nesse vídeo era mostrar pra vocês que existe maneiras da gente desconstruir preconceitos e que não é errado a gente ter preconceito e que a gente pode lidar com pessoas preconceituosas de outras formas que não atacando elas de volta e que muitas vezes isso vai surtir um efeito muito maior do que a gente simplesmente atacar ela de volta e dizer que ela é uma merda por isso. E eu não tô dizendo em momento nenhum que ser homofóbico é natural, que ser homofóbico é legal, que ser homofóbico está ok. Não é isso que eu disse. Apenas disse que ser homofóbico é nada mais do que um preconceito. E que, infelizmente, ser preconceituoso faz parte da nossa sociedade. Ah, mas então tu tá dizendo que tá tudo bem e que a gente tem que aceitar. Não, eu não disse isso em momento nenhum. E se alguém pensou isso, assiste o vídeo de novo, porque não entendeu nada do que eu falei. O que eu disse foi que todo mundo é preconceituoso e todo mundo tem que aprender a desconstruir esses preconceitos. Então, a gente não pode simplesmente achar que a pessoa é horrível, que a pessoa não tem qualidade nenhuma porque ela é homofóbica ou porque ela é transfóbica. Ela não é. Ela tem apenas um preconceito. E claro que esse preconceito gera muitos problemas para muitas pessoas. Mas é um preconceito. E não é o fim do mundo. A gente pode transformar esse preconceito e desconstruir ele de maneiras menos agressivas. Por que eu digo isso? Porque se a gente quer viver em uma sociedade em que a gente pode ser livre para ser quem a gente quiser e quem a gente se sentir como, sem ser julgado, a gente tem que trabalhar para isso. A gente tem que lutar por isso. E como é que a gente luta por isso? Com as pequenas coisas. Falando com as pessoas, explicando para as pessoas, educando as pessoas, nem que seja do teu ciclo familiar. Então a gente tem que desconstruir essas pessoas. Se a gente quer um mundo desconstruído. Não adianta a gente só ficar sentado reclamando e devolvendo o ódio dessas pessoas. Devolver o ódio para as pessoas não vai transformar nossa sociedade em uma sociedade completamente aceitadora, não vai desconstruir nossa sociedade. Não vai. E a gente tem que trabalhar para isso. Infelizmente, o mundo é assim, a gente tem que aceitar que é assim e a gente tem que trabalhar para mudar. Não adianta sentar e reclamar. Não adianta xingar essas pessoas e dizer que elas são horríveis. Embora muitas delas sejam horríveis, não pelo preconceito, mas pelas ações que elas têm a partir do preconceito que elas têm. O que faz a pessoa ser horrível não é o preconceito que ela tem, é a forma como ela age por causa do preconceito dela. E eu sei que muitas vezes é difícil pra gente pensar isso e pra gente agir dessa forma, porque às vezes eu leio umas coisas na internet que dá vontade de atravessar minha tela com um soco e dar na cara da pessoa. E eu entendo as pessoas que não lutam. Eu não tô aqui dizendo que todo mundo tem que lutar. Não tô dizendo que tu não pode só reclamar. Eu tô dizendo que não adianta. Não vai adiantar. Tu vai ficar reclamando, isso vai te trazer problemas pra tua vida e não vai adiantar. Não vai mudar essas pessoas. Eu entendo quem não quiser lutar, quem não quiser mudar outras pessoas, quem não quiser tentar desconstruir ninguém. Eu entendo, porque ninguém é obrigado a fazer isso. Mas seria bom se a gente fizesse. Pro vídeo de hoje é só. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, podem dar dislike. Se vocês gostaram, deem um like. Se não concordam comigo e quiserem conversar ou discutir sobre isso, falem nos comentários ou nas minhas redes sociais, que vai ser bem legal. Se vocês concordam também, é bem legal ter um retorno. Compartilhem o vídeo para as outras pessoas saberem, para as outras pessoas abrirem suas mentes. Curtam a página também e a gente se vê no sábado.